Melhor e Mais Justo de hoje volta a olhar para a situação da indústria nacional. Das 36 medidas anunciadas pelo Plano Brasil Maior no ano passado, 2011, quase metade já está em operação. Desoneração da folha de pagamento para alguns setores, devolução de créditos a exportadores, criação e ampliação de linhas de financiamento, são alguns exemplos. Talvez ainda seja cedo para analisar resultados, em alguns casos já dá. Além disso, o governo tem anunciado nos últimos dias novas medidas e convoca a indústria nacional ao investimento. Como o empresariado tem respondido a essas demandas? Os trabalhadores. Há modelos mais eficientes de gestão a serem adotados, de processos produtivos para serem desenvolvidos? Eu vou voltar dando a palavra, vou pedir brevidade ao Alexandre. Há possibilidades de novos modelos de gestão, há inovação no campo dos processos que poderiam melhorar a produtividade e a competitividade da indústria nacional? Sim, sim. E esse talvez seja um dos pontos que a universidade ainda não se debruçou com o devido atenção necessária. Dentro da universidade a gente fala muito em inovação tecnológica, naquele laboratório de física, naquele laboratório de química. A gente tem excelentes centros de desenvolvimento na área de gestão, na área de gestão ambiental, que são a agência, a universidade, trabalha muito pouco nessa relação universidade-empresa. Tá? Então uma área para ser expandida, para ser desenvolvida muito. Ok. Luiz, e a indústria? Quer dizer, ela tem espaço para mais investimento, ela aguarda um marco regulatório e um conjunto de incentivos para poder se dispor a investir mais do que vem investindo, ou as questões estão fora da mão da indústria? Elas dependem mais da ação do Estado para conter isso que você chamou de uma competitividade predatória e de outras, de proteções dos Estados Unidos, por exemplo, da China, como o Sanches citou aqui. Deixa eu colocar um parênteses dentro daquilo que está falando. A inovação tecnológica ela é fundamental para a indústria, é ela que dá perenidade para a indústria. A minha indústria só fica no tempo, ao longo do tempo, quando eu vou inovando. E o que a gente tem que mudar um pouco é o conceito de inovação tecnológica, principalmente para a pequena e média empresa, que você acha que inovação tecnológica é eu inventar uma lâmpada nova, um processo novo. A inovação tecnológica ela vai desde o chão de fábrica, quando eu mudo algum processo, uma ferramenta que eu coloco lá melhor, que eu aumento o meu tempo, diminuo meu tempo, aumento minha produtividade, aumento minha competitividade. Então a inovação tecnológica vai desde o chão de fábrica até realmente os PhDs, engenharia, esse negócio todo. Mas o que está acontecendo aqui? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o professor Mário Henrique Schliemann, você já falava, que o câmbio, os juros, ele te aleja e o câmbio te mata. Nós estamos com esses dois fatores na indústria. Por mais que eu tenha na minha empresa as melhores máquinas do mundo, por mais que eu seja inovador na minha empresa, por melhores cabeças que eu tenha na minha empresa, por tudo de melhor que eu tenho na minha empresa, com essas condições macroeconômicas que eu tenho, não está dando. Eu não estou conseguindo competir. Hoje, o aço brasileiro, ele é 30% mais caro que o aço alemão, eu não estou falando do aço chinês. A energia elétrica brasileira hoje, 85% da nossa base de energia elétrica, ela é hidráulica. Devia ser a mais barata do mundo, ela é a mais cara do mundo. A energia é mais cara que a energia da Alemanha. Como é que eu vou competir? Como é que o governo fala, vocês têm que competir, vocês têm que investir, se as condições macroeconômicas estão destruindo a indústria de transformação brasileira? Entendeu? Então, se a gente não mudar as condições macroeconômicas, não adianta você me falar, vocês vão investir. Eu só vou investir, o empresário só vai investir se você me dá condições de investir. Como é que eu vou investir se você me cobra 36% no investimento? E vou voltar de novo nos juros, né? Que eu acho que, voltando aqui agora dos juros, a sociedade brasileira, como é que a gente aceita, quando eu recebo meu cartão de crédito lá, juros de 12% ao ano, que dá 180% ao ano? Nem a J russo cobra isso. Sabe aquele J russo, que você atrasou um dia, ele corta o dedo da tua mãe e leva lá para você? Isso aqui é normal. Você sabe quanto a sociedade brasileira... Agora já foi muito pior, né, Luiz? Quer dizer, a gente... Não, continua pior. Desculpa, Luiz, deixa eu só te falar. Isso, a gente fala da taxa Selic, a gente fala muito da taxa Selic. Agora vamos falar dos juros que eu, ele, vocês, nós pagamos. Você sabe quanto o ano passado nós pagamos de juros? Com cartão de crédito, cheque especial, hot money, desconto duplicata? 350 bilhões de reais. O povo brasileiro não tem ideia disso. Isso daqui... se você pegar o que o Brasil pagou, aqueles 250 que eu te falei, mas esses 350, o ano passado, a sociedade como um todo, nós pagamos 600 bilhões de juros. Sabe o que significa isso? É você pegar toda a produção de automóvel brasileira, toda a produção de caminhão, trator, máquina e equipamento, eletroeletrônico,
mais toda assim de peças, mais toda têxtil, entrega para os bancos e ainda fica faltando 150 bilhões. Não sobra dinheiro para nada. Por isso que aqui a gente não sobra dinheiro para investimento, a gente não tem dinheiro para poupar. Enquanto a gente não mudar, na minha opinião, a gente tem todas essas desgraças aqui no Brasil, mas juros, não só a Selic, isso mata, isso aqui está comprometendo o nosso futuro. Quando você vê lá anúncios daquele negócio lá, 10 vezes sem juros, que sem juros? Hoje, os grandes magazines ganham nos juros. Então, se a gente não mudar isso, não sobra dinheiro para nada. É só você sair na rua e ver a condição que nós estamos, de segurança, trabalho, educação. Nós pagamos, o governo brasileiro pagou 250 bi. Sabe quanto foi para a educação, que a gente está falando aqui? Menos de 10% disso. Você pega o orçamento, não é que gastou, foi de 21 bilhões. Se você pegar no orçamento brasileiro o que tem lá disponível para saúde, educação e inovação tecnológica, não dá 1/3 do que o governo gasta de juros. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Só para colocar a questão da taxa de juros no Brasil, o que permitiu uma HP existir, essas empresas de ponta mundial que nós conhecemos, é os capitais iniciais. Os capital angel, que é para a empresa que está nascendo, depois o venture capital, aí a gente tem toda a cadeia de investimento. Hoje no Brasil, eu recebo lá na universidade de 2 a 3 pessoas representando fundos de investimento angel. Esse é o investimento inicial. O que é bom, porque antigamente nós não tínhamos isso. Só que, em relação à taxa de juros existente no Brasil e o retorno que essas empresas esperam, eu tenho de ter negócios que têm de ter retorno. A expectativa de retorno deles é ter 200% a 300% em 2 anos. Tá? Então, você inviabiliza qualquer investimento tecnológico que é de alto risco. Tá? Então, no mundo inteiro, as taxas de retorno são muito altas. Porque senão ele investe no mercado financeiro. Né? Isso breca tudo. No mercado financeiro. Sanches, a questão econômica, a questão financeira, o Luiz foi muito enfático nesse ponto, insistiu nele nos 2 blocos. Você estava aqui concordando com a cabeça. Agora, ela é uma questão estrutural, né? A gente não vive, não é um problema deste ano, do ano passado, dos últimos anos. A gente vive esse problema no Brasil há bastante tempo. Qual o caminho para superar? Quer dizer, o caminho é a mobilização da sociedade civil, o caminho da mudança da política econômica. A gente tem assistido um processo de maior distribuição de renda no Brasil, que é um tipo de enfrentamento, de redução dos juros no campo macroeconômico brasileiro. Agora, há muito o que fazer. Por onde ir? Né? Se essa é uma questão central, por onde ir para que, no caso da indústria, ela possa respirar? Bom, é claro que um dos problemas principais que a gente vive é essa duplinha aí que o Albert falou muito, né? Juros e câmbio é o cancro, né, das medidas macroeconômicas que dragam recursos, carregam recursos do conjunto da sociedade para os bancos. Não é à toa que bancos no Brasil, tanto os bancos brasileiros estão entre os maiores do mundo, como as subsidiárias dos bancos não brasileiros. As subsidiárias aqui são as mais lucrativas desses bancos no mundo. Sustentam os bancos lá fora e estão carreando cada vez mais recursos do conjunto da sociedade. É dinheiro que sai de investimentos sociais, inclusive do próprio governo, né? Porque o governo também paga juros e o conjunto da sociedade transfere dinheiro, transfere renda, transfere riqueza para os bancos. Então, esse é o principal problema. Agora, a sua pergunta que você colocou, eu acho que o caminho da mobilização bom, nós como sindicatos, sempre foi o nosso caminho quando a gente precisava ser ouvido para a gente adquirir o direito de negociação. E eu acho que tem surtido alguns efeitos. Você falou no início do bloco também sobre algumas medidas do Plano Brasil Maior, algumas já têm mostrado resultados. Né? Eu sei de investimentos, né, de empresas que decidiram fazer componentes que não fariam aqui, estavam anunciando investimento em fábricas, em empresas aqui, e só decidiram fazer alguns componentes aqui por conta das decisões do conteúdo nacional mínimo. É verdade que para a gente poder lembrar eles que não é só no setor automotivo, é no setor de linha branca, é no setor de calçados, é no setor de... Enfim, todos os setores produtivos precisam ter as mesmas medidas, foi via mobilização também. Tivemos uma manifestação grande em São Carlos, lá onde concentra uma área de produção de componentes de linha branca, e chamou atenção para isso e já começou a surtir efeito. Né? Eu acho que tem outras coisas também que estão acontecendo. Você imagina o que aconteceria no Brasil? Nós estamos nesses 2 primeiros meses do ano
uma queda de 20% no mercado de automóveis e no setor de caminhões e ônibus, que tem ainda o adicional da questão da nova norma de emissão de poluentes, que caiu 50% em média. Imagina se não tivesse tido as medidas de aumento de IPI para os importados, ou seja, o pouco mercado que sobrou ia estar sendo abocanhado para quem não gera um emprego aqui no Brasil. Então, é evidente que a indústria nacional, ela não pode só se acomodar com essa salvaguarda que ela tem que ter veículos com melhor valor agregado, né? Veículos mais baratos, ela tem que ter veículos com mais tecnologia, né? Mas ela não pode, o que não pode é assim, ela está exposta, a indústria que gera empregos está exposta a uma concorrência, ou seja, com condições macroeconômicas diferenciadas dos outros países. E o que você está dizendo, quer dizer, a indústria brasileira automobilística nos anos 2008, a partir da crise de 2008, fez recordes de venda, né? E agora está sofrendo esse tipo de questão que se aponta. Agora, de todo modo, você fala uma coisa que é fundamental, queria que vocês também comentassem. O seguinte, quer dizer, de um lado, é preciso política pública para defender a indústria e para incentivar a indústria nacional, mas é preciso contrapartida. Quer dizer, não se trata de receber, eventualmente, uma política pública do país sem uma contrapartida de investimento, de qualificação do trabalho, de garantia de emprego, etc. É isso mesmo? É, Luiz? Luiz, isso você não precisa pedir, que é aquilo que ele falou, a hora que eu faço a conta, a hora que o governo tirar a mão do negócio e eu vejo que o meu negócio vai dar retorno, você não precisa pedir para mim, para eu investir. Eu vou só, a gente ganhar dinheiro. A hora que eu chego no banco, eu vou no banco lá, ele me dá juros de 3% ao ano, eu vou investir e eu vou contratar gente. O maior capital que nós temos dentro da nossa indústria é o capital humano. Dentro da indústria de máquina, o tempo médio de estudo do nosso setor é de 9 anos, é comparado com a Coreia. A última coisa em crise que você manda embora, quem tem empresa sabe disso, é você mandar um torneiro embora, um engenheiro embora, você segura até o máximo. Então, não precisa o governo chegar para mim, olha, eu quero uma contrapartida. Tira a mão da economia, que aí você vai ver a contrapartida que a gente dá. Então, mas há controvérsias nesse aspecto, né? Quer dizer, você está pedindo emprego para mim. Você está pedindo uma condição de livre mercado, né? E a gente viu agora na crise de 2008, 2009, tá? Que faltou regulamentação, por exemplo, faltou mão do Estado nos Estados Unidos, na Europa, etc. No mercado financeiro, é verdade, não no campo industrial. Mas digamos que essas questões são controversas, no mínimo controversas. Mas eu queria dizer o seguinte, quer dizer, também é comum no Brasil, a gente tem história recente no Brasil quando você tem subsídio para a indústria ou para outros setores, para a agricultura, etc., muitas vezes o empresário toma um dinheiro mais barato, aumenta a sua lucratividade e não reinveste em ciência e tecnologia, em inovação, em salário. Né? Quer dizer, também tem. A gente tem uma história. Nem todos os empresários têm essa mentalidade. Acho que é importante destacar isso, não generalizar. Eu acho que essa é uma visão simplista da realidade. Ok, vamos complexizar a visão, mas então é preciso olhar por esses vários lados, ou não? Observa, o que faz uma indústria sobreviver, como o Luiz estava dizendo, é a capacidade que ela tem de inovar. Quem inova são as pessoas dentro da indústria. Por isso que a gente, como ele mesmo disse, tá? A gente sustenta essas pessoas até minutos antes da morte. Não existe outra maneira de você sustentar a sua empresa se você não preservar o capital humano que a define. E existe também a figura da concorrência. Existem pessoas no planeta inteiro e todas essas pessoas querem viver melhor. Qual que é a tese do que aconteceu? E aí existe uma discussão perigosa também quando a gente fala da falta da mão do Estado. Uma coisa é você desregulamentar a economia, a outra coisa é desgovernar a economia. O que aconteceu nos mercados internacionais foi uma figura clássica de não governo. Isso nasceu no mercado americano, foi a tese do não governo. Essa é a tese do neoliberalismo, que está caindo por terra hoje. Não é verdade. Acho que é verdade, sim. Quer dizer, essa tem sido uma posição... Existe uma figura muito clara, que é o seguinte. Quando nos Estados Unidos se deixou na busca de lucros extremamente fortes para o setor financeiro, que pessoas que sequer existiam na economia americana começarem a contratar investimentos ou contratar financiamentos, o que se construiu foi uma bolha imobiliária tão grande
que os estados, uma vez que eles tinham observa, todos os lugares do mundo, quando você tem um banco, existem cidadãos que estão irrigando esse banco com o seu próprio capital que está lá depositado. Os estados acabaram comprando a crise do mercado financeiro. Só que depois os estados não conseguiram pagar a conta, o que fez com que o mundo começasse a viver uma onda de dados. Houve os hedge funds, quer dizer, uma quantidade de especulação enorme, de negócios sobre negócios, enfim. Dizer que o mas Estado... a gente está saindo um pouco da nossa discussão. Sim, mas agora, voltemos à indústria, por favor. Sim, dizer que o Estado é o grande alavancador do crescimento da nação, é só você observar o seguinte, no ano passado a indústria cresceu 0,1 e o PIB foi para 2,7. Por que não cresceu 10? Só colocar um parênteses. Eu acredito que, na realidade, primeiro, você não pode ter o desgoverno, como foi colocado. Quer dizer, você achar que a economia os mercados vão se auto-organizar, eu acho que aí já é um exagero. Mas tem de olhar especificamente para cada setor. Então, no Brasil, a gente tem setores, por exemplo, onde a inovação tecnológica existe o incentivo da lei do bem, mas não existe a obrigatoriedade, a mão do Estado é mais leve. Existem setores onde a mão do Estado é mais pesada, onde existe até a obrigatoriedade de você fazer investimento, senão ele... E essa calibragem tem que ser uma coisa cotidiana, sempre, tá? né? E a gente tem exemplos no setor, por exemplo, que tem funcionado na área de software e telecomunicações, a gente tem bons exemplos. E na área de energia elétrica, o cenário que eu tenho visto dentro da universidade com as empresas não tem funcionado direito. Ok. Então, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa. Não sai daí.